Boa tarde a todos. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao Instituto e à Rede das Cidades e Vilas de Caminho o amável convite. É sempre bom voltar a este momento de partilha de boas práticas, mas também de partilha de desafios e do caminho para uma mobilidade mais sustentável em cidades mais inclusivas e acessíveis. A Covilhã tem a particularidade de se ter desenvolvido numa das encostas da Serra da Estrela, na encosta sul, e também ao longo de duas ribeiras, a Goldra e a Carpinteira. E isso faz com que o desafio para a mobilidade suave seja acrescido, quer pela presença da própria orografia da Serra da Estrela, quer pela natureza também dos vales da Ribeira da Goldra e da Ribeira da Carpinteira. Ao longo dos últimos anos, o município da Covilhã tem investido em grandes infraestruturas para tentar aplanar a cidade, nomeadamente estamos a falar de 3 elevadores, 2 deles inclinados, um deles vertical, e um funicular, e a nossa premiada ponte da Ribeira da Carpinteira do Carrilho da Graça. Mas ainda assim verificamos que, pese embora sejam bastante utilizados, verificamos que precisamos de mais incentivo, precisamos de alterar a percepção da população relativamente à mobilidade pedonal e ciclável. E isso dificulta tudo, não é? Essa percepção de que caminhar numa cidade de montanha é difícil, é desagradável e demora muito mais tempo do que se fôssemos a pé. E hoje em dia esses 3 fatores têm um peso enorme. E foi no sentido de alterar a percepção da população, mas também de formar novos hábitos, que o município da Covilhã, na última Semana Europeia da Mobilidade, resolveu, juntamente com as escolas secundárias do Concelho, promover uma iniciativa chamada Passo a Passo pela Mobilidade, e pelo qual foram envolvidas apenas turmas do 10º ano, que já eram, digamos, jovens com alguma maturidade, porque envolvia muita gente pela cidade, mas que teve uma adesão brutal e que até muito mais do que as nossas expectativas. Sim. Muito mais do que as nossas expectativas. Eu agora vou passar a palavra aqui à minha colega Mariana, que esteve no desenvolvimento desse projeto com as escolas, e ela vai explicar um bocadinho no que é que consistiu e quais foram os objetivos do município quando desenvolveu essa iniciativa. Então, como a engenheira Isabel disse, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade e em parceria com as escolas secundárias da cidade, desenvolvemos o Paddy Paper. Envolvemos aproximadamente 280 alunos e a intenção foi proporcionar e promover uma experiência direta de caminhar em contexto de cidade de montanha. Estruturámos o percurso de forma a integrar deliberadamente as infraestruturas de mobilidade vertical existentes, porque, acima de tudo, o que nós pretendíamos era demonstrar que, com reduzido esforço, e tratando-se da Covilhã como uma cidade com uns declives brutais, é possível percorrer toda a cidade, da zona baixa à zona alta, em conforto e em percursos acessíveis, ou relativamente acessíveis. Portanto, estes foram os 3 percursos. As 3 escolas em causa estão localizadas... Deixa-me ver como é que eu vou... Em baixo. Aonde? Sim. Aqui? Sim. Exato. Sim. Aqui é uma das escolas, portanto, o percurso em si foi igual para as 3. Os pontos de entrada ou das escolas é que diferiam. Pronto. Acima de tudo, o que é que nós queríamos? Queríamos dar a conhecer os percursos pedonais aos alunos, porque parte deles, e acho que todos temos essa consciência, não conhecem, porque vão para as escolas de carro, não é? Como a engenheira Paula está sempre a dizer, que vão no banco de trás, conhecem a cidade pelo banco de trás do carro. Portanto, dar a conhecer os percursos e efetivamente sensibilizar para a utilização de meios de mobilidade urbana sustentável e para a importância da acessibilidade e da inclusão. Então, as 3 primeiras perguntas do nosso Paddy Paper foram fundamentais para conseguirmos perceber qual é o entendimento e a percepção dos alunos sobre as questões da mobilidade.
quando questionámos sobre o que é que define ou o que é mobilidade na cidade, o que foi mais destacado foi efetivamente a questão dos declives acentuados, super presentes na nossa cidade, e a importância dos transportes públicos. Pedimos-lhes também que identificassem 3 exemplos de situações que funcionam bem relativas à mobilidade na cidade e 3 aspectos que deveriam ser melhorados. Também foi unânime a questão dos transportes públicos, a importância dos transportes públicos, dos elevadores e da rede de bicicletas e trotinetes partilhadas. Foram os 3 exemplos mais apontados pelos alunos para aquilo que funciona efetivamente e que se deve manter na cidade. E relativamente aos 3 aspectos que precisam de melhoria, tratamos da questão dos horários dos autocarros, a frequência com que eles passam, a manutenção dos elevadores, foi um aspecto também muito mencionado, e a necessidade de mais ciclovias. Pronto, entretanto, escolhemos uma zona, para quem conhece a Covilhã, não sei se temos aqui muita gente ou não, mas o Jardim Público da Covilhã, que é uma zona que aos nossos olhos é mais ou menos acessível e plana, escolhemos essa zona para questionar os alunos ou para os levar a fazer um exercício de reflexão e, portanto, para perceberem se é acessível ou não é. E, curiosamente, a grande maioria dos alunos disse-nos que não, que o jardim não é acessível, que as grandes dificuldades que enfrentam estão relacionadas com os pavimentos, com a falta de zonas pedonais, com o excesso de tráfego automóvel e que, efetivamente, a necessidade de alteração do pavimento das zonas foi uma das coisas mais mencionadas pelos alunos. A necessidade de alteração dos passeios de nível, de rampas, foi do que mais referiram. Pedimos-lhes também que pensassem como é que seria a Covilhã sem as infraestruturas de mobilidade existentes. E as respostas também foi que era desigual, que era menos inclusiva, que era menos acessível, sobretudo para pessoas com mobilidade reduzida. E, portanto, acho que esta reflexão, ou seja, conseguimos também perceber que, tratando de alunos de 10º ano, estão, de alguma forma, já sensibilizados para estas questões e para a importância das mesmas na cidade. Pedimos-lhes também que pensassem sobre o seu papel enquanto agentes de mudança. E a questão foi simples.